culto que você presta a Deus. Eu costumo escolher o que vou pregar em oração com o Senhor. Às vezes nós estamos sentados no púlpito da igreja e o Senhor nos traz uma palavra. Às vezes nós estamos lendo um livro e algo nos chama a atenção naquele texto. E esse texto que eu estou trazendo, ele foi fruto de uma leitura que eu estava fazendo. E eu estava lendo aquela parábola contada, não é, por Jesus, aquele relato. E quando ele disse: você vai ao altar levar a sua oferta, e ali você lembra que tem alguma coisa contra o seu irmão. E ele diz: antes de levar a tua oferta, volta, reconcilia-te primeiro com o teu irmão, para que ele não vai te entregue ao juiz. E eu comecei a refletir naquele texto, e comecei a me ver cultuando ao Senhor. E veio esta pergunta, que aí não está em forma de pergunta, mas pode ser transformada em uma pergunta. O culto que você presta a Deus. Estamos aqui em um ato de culto. E o culto, ele é algo espiritual. O culto não é algo da carne. Nós não estamos aqui pela carne, mas estamos aqui pelo Espírito, porque o nosso espírito tem fome e sede da palavra do Senhor. Estamos aqui porque temos a necessidade espiritual de cultuar o Senhor. Culto, embora adorando a Deus a gente receba, mas a gente não vem para receber, a gente vem para prestar o culto ao Senhor. A gente vem aqui para reconhecer que tudo é dele, por ele e para ele. Nós viemos aqui para reconhecer que não há autoridade maior em todo o universo do que Deus. Entendemos que a nossa vida depende dele. Pelo seu ato de misericórdia, ele pode nos livrar, ele pode nos curar, ele pode nos sarar e nos dar vida eterna. Culto que prestamos a Deus. Antes de ler o texto bíblico, eu quero pedir oração, em especial por duas pessoas nesse momento. A primeira é Gabriele, filha do casal Verusca e Gilson, que tem 17 dias e está na UTI. E o casal pede oração à igreja. E eu louvo a Deus, porque só crente faz isso. Filhinha está na UTI, eles estão aqui cultuando ao Senhor. Coração pequeno, coração apertado, mas pedindo misericórdia a Deus. E eu queria que você levasse esse pedido de oração com você, intercedesse ao Senhor, né, ao chegar em casa, né, sempre que lembrar, ora, lembre de Gabriele. Isso? E quero pedir também, está rodando no Facebook, a foto dele é Hélio. Hélio, durante muito tempo, frequentou a nossa igreja. E Hélio, ele tem leucemia. E durante um tempo a doença foi estabilizada. Parecia até que ela tinha ido embora. Mas agora a doença voltou, ele está internado no IMIP. Inclusive está precisando de sangue. É um pedido de doação de sangue para Hélio. Eu gostaria de, como igreja do Senhor, antes de lermos o texto e meditarmos, orarmos juntos por essas vidas, mesmo assentados. Senhor Deus e Pai, em culto ao Senhor, em nome de Jesus, nós apresentamos ao Senhor a vida de Gabriele. Ó Senhor, o Senhor pode tirá-la daquela UTI, o Senhor pode mudar, reverter o quadro, porque o Senhor é onisciente, onipotente, onipresente. O Senhor é o Deus que cura, é o Jeová Rafá, é o Deus que faz de novo. Ó Senhor, nas tuas mãos nós colocamos esta causa. Também
pela vida do Hélio, Senhor. O Senhor sabe das lutas daquele jovem. O Senhor sabe da dependência que ele tem do Senhor. Nós pedimos também a tua ação naquela causa, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de ler 3 textos com os irmãos, com as irmãs desta noite. Primeiro texto é João 4 e 24. João 4, 24 é um texto bastante conhecido, e eu quero pedir a você para ler comigo. Aí já está aí na tela. Vamos ler juntos. Deus é e é necessário que os seus o adorem. Aleluia. Efésios 4, 11 a 16. E ele designou alguns para apóstolos, outros para e outros para, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Ainda Mateus 28, versos 18 e 20. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, aleluia. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até os fins dos tempos. E parece que a gente está chegando nesses fins dos tempos. Que culto nós prestamos a Deus? O culto, ele é individual. Nós temos aqui centenas de pessoas, mas cada uma individualmente está prestando o culto a Deus, e coletivamente nós estamos prestando o culto a Deus. Cada reação aqui vai ser diferente, podemos ter reações parecidas, mas cada um de nós estamos cultuando a Deus da nossa forma, do nosso jeito, da nossa maneira, e a maneira que nós cultuamos é a maneira como nós vamos estar entendendo como está acontecendo o culto. Não sei se você já parou para pensar e se perguntar, qual a finalidade da igreja? A igreja, que é hoje, sem dúvida, a organização mais atacada na nossa sociedade. Parece que a artilharia do inferno está toda montada contra a igreja. E quanto mais a igreja avança, mais o inferno investe contra a igreja. A igreja do Senhor nunca foi tão atacada como é nos nossos dias, de todas as formas, de todas as maneiras. E a igreja existe porque ela tem uma finalidade. Porque nós nos reunimos aqui domingo após domingo, quarta-feira, terça-feira, sexta-feira, enfim, tantos dias, e nós estamos sempre voltando para cultuar o Senhor. Qual a razão disso? Não sei se você já se perguntou.
Eu sei que tem pessoas que às vezes não entendem. Tem pessoas que talvez já chegou para você e perguntou: o que é que todo domingo você vai fazer na igreja? Não basta ir uma vez, não. Não basta ir uma vez no mês ou uma vez no ano e tá bom. Tem pessoas que ainda não entendem isso. Eu tinha um colega que ele ia numa igreja e quando ele voltava ele dizia: já cumpri a minha obrigação do domingo. Tem pessoas que vêm à igreja para cumprir a sua obrigação do domingo. Creio que não seja o caso de ninguém que está aqui. Pela forma como eu vi os irmãos louvarem nesta noite, eu tenho certeza que não. Mas há pessoas que ainda não alcançaram o entendimento de por que vêm ao culto toda semana. No domingo, às vezes, 2 vezes, às vezes tem gente que fica os 3, vem para o das 5, fica para o das 7:30, louvado seja Deus por isso. O que é com esse povo? Por que nós estamos aqui? Qual o propósito da igreja? Eu queria colocar para os irmãos que em relação a Deus, a igreja existe para adorá-lo. A igreja existe para adorar o Senhor. A adoração é a maior missão da igreja. Pastor, a maior missão da igreja não é evangelizar? Não. A maior missão da igreja não é fazer missões? Não. A maior missão da igreja é adorar o Senhor, porque o centro da igreja é Deus e não o homem. Nós somos salvos do mundo para adorarmos ao Senhor. Nós pregamos o evangelho para que mais pessoas venham adorar ao Senhor. A finalidade da igreja é reconhecer a soberania de Deus, não só sobre a igreja, mas sobre este mundo, sobre a terra. Deus, e não o homem, é o centro de todas as coisas. A adoração, ela é centrada em Deus, mas não é aquela adoração que por muito tempo foi uma adoração histórica, que por muito tempo foi uma adoração rotineira, que por muito tempo foi uma adoração para dar satisfação a uma sociedade, mas é uma adoração formada por uma comunidade que adora. A igreja é uma comunidade adoradora. É uma comunidade de pessoas que foram resgatadas, redimidas, pecadoras, como foi cantado aqui nessa noite pela nossa irmã Meg. De pessoas que vivem em luta consigo mesmo, luta contra o pecado, mas de pessoas que não se rendem, de pessoas que não se deixam abater, mesmo quando caem, levantam, porque olham para o alvo, para o autor da nossa salvação. A igreja é uma comunidade de adoradores do Senhor, uma adoração centrada em Deus. João, no livro do Apocalipse, descreve a igreja adorando aquele que está sentado no trono. Ele é soberano, ele é santo e ele tem o controle da história nas suas mãos. Não nos enganemos, Deus tem o controle da história e no tempo marcado por Ele, Ele intervirá na história da humanidade. João descreve a igreja adorando o Cordeiro que foi morto. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. A adoração, ela tem a ver com o conteúdo e não a forma como adoramos, mas o conteúdo da adoração. Nós não temos na Bíblia uma forma, uma liturgia de adoração, mas nós temos sim o povo de Deus adorando a Deus com sinceridade, com verdade e com alegria. A alegria do Senhor é um fruto do Espírito. A alegria do Senhor traz para nós força. O culto ao Senhor, ele não é e nem deve ser confundido com um show.
ele não é um show de forma alguma. Mas o culto ao Senhor também não é um funeral, não é um lugar de tristeza, não é um lugar de pessoas que não sorriem. O culto ao Senhor é alegria, é fervor, é presença do Senhor. O culto do Senhor, ele não é uma apresentação para ser visto pelos homens. Enquanto cantávamos Grandioso És Tu, eu me lembrava da história do fariseu que cantava Grandioso És Tu diante do espelho. Então o culto não é para agradar aos homens, mas é para agradar a Deus. A Bíblia traz para nós um relato, e é muito conhecido de alguns, de Jesus com uma mulher da cidade de Samaria, conhecida por nós como a mulher samaritana. E neste diálogo de Jesus com ela, Jesus começa mostrando àquela mulher, em primeiro lugar, o que não é a adoração. Naquela conversa de Jesus, ele mostra primeiro que a adoração, ela não está centrada em lugares. No capítulo 4 de João, no versículo 20, ele diz: não é neste monte, nem naquele, não existe lugar mais sagrado que outro, não é o lugar que autentica a adoração, mas a atitude do adorador. É a atitude do adorador, não neste monte, nem em Jerusalém, mas em espírito e em verdade. Não é uma adoração sem entendimento. Os samaritanos adoravam o que não conheciam. Era uma liturgia desprovida de entendimento. Havia um ritual vazio da compreensão. Não há adoração quando Cristo não é centralizado. A adoração, ela precisa ser centralizada na pessoa de Cristo. Jesus diz para a mulher samaritana, depois de mostrar o que não é adoração, Jesus mostra para ela o que é adoração. E a adoração, ela precisa ser segundo a Bíblia. Se o culto não é bíblico, ele deve ser anátema, ele deve ser desconhecido. Deus não se impressiona com efeitos, ele busca a verdade do íntimo de cada adorador. A adoração, queridos, ela precisa ser sincera, de todo o nosso coração, ela precisa ser com fervor. Ele não é um culto frio, não é um culto seco, não é um culto sem vida, mas é um culto com a presença do Espírito Santo de Deus. E como eu oro ao Senhor a cada domingo, a cada culto, para que nós possamos viver e sentir a presença de Deus neste lugar, que no momento em que nós estejamos cultuando, nós possamos sentir que Deus está recebendo o nosso culto, que Deus está recebendo a nossa adoração, que nós estamos num lugar santo, separado, e estamos entregando a Ele. E que esta adoração, ela transforme a nossa vida, e que nós possamos sair por essas portas, continuando adorando a Ele. Isaías 1,14 diz: as vossas festas de lua nova, e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as ver. O Senhor estava dizendo ao profeta que não estava querendo mais o culto daquele povo, porque não era um culto do sentimento, não era um culto do reconhecimento, mas era um culto onde era uma mera formalidade. E.M. Bondes disse: nós estamos procurando os melhores métodos, enquanto Deus está procurando os melhores homens. Deus não unge métodos, Deus unge pessoas. Deus capacita pessoas. Não é a grandes talentos que Deus usa, mas é pessoas que colocam a sua vida no altar do Senhor.
são pessoas que se rendem para Ele, dizendo: Senhor, eu quero estar contigo. Meus queridos e amados, como adoradores, precisamos entender que a adoração não é uma questão de performance diante dos homens, mas sim de sinceridade diante de Deus. O profeta Isaías levantou a sua voz em nome de Deus e disse: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Davi compreendeu que Deus procura a verdade do íntimo. Quando Ofni e Finéias trouxeram a arca da aliança para o acampamento, e a arca da aliança era o símbolo da presença de Deus, mas mesmo assim o povo foi derrotado. Em Amós 5, 21 a 24, Deus disse: aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes corra o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro perene. O adorador precisa compreender que um culto, ainda que ortodoxo, divorciado da vida cotidiana, ele não agrada a Deus. Culto sem conexão com vida diária é entretenimento espiritual. Precisamos estar conectados, porque o culto é o resultado da vida que temos com o Senhor. O apóstolo Paulo diz que o culto racional não é apenas um tempo de louvor e de ministrarmos que temos na igreja, mas a oferta do nosso corpo a Deus na dinâmica da vida. O profeta Jeremias denunciou o perigo de uma reforma externa sem uma transformação interna, e a falsa confiança no templo, no culto, na liturgia. O adorador precisa entender que Deus, se Deus não for honrado no culto, o culto é tempo perdido. O profeta Malaquias fala dos sacerdotes que não honravam a Deus. Eles desprezavam o culto, eles não ofereciam o seu melhor, eles faziam a obra do Senhor relaxadamente. Deus aconselhou no caso a apagarem o fogo do altar e a fechar a porta da igreja. Estavam perdendo tempo. A quem estamos honrando quanto cultuamos? A nós mesmos ou a Deus? Tocamos e cantamos porque gostamos, ou fazemos para glorificar aquele que é digno? A igreja, em relação a si mesma, ela existe para capacitar os crentes. É o texto de Efésios. Equipar, preparar, para que vá, após adorar o Senhor, vá ao mundo buscar vidas, levar boas novas da salvação. O que é a igreja? A igreja é um corpo, que tem muitos membros. Cada membro exerce o seu trabalho, sua função. Mesmo os membros que não aparecem têm uma função fundamental. 3 coisas são importantes na vida da igreja. Primeiro é a unidade. Os membros são diversos, mas há um só corpo, porque nós estamos ligados toda a cabeça, que é Cristo Jesus. Segundo é a diversidade. Nós somos diferentes uns dos outros. É verdade. Mas nós pertencemos ao mesmo corpo. Nós não estamos em corpos diferentes. Terceiro é a mutualidade. Nós precisamos interagir uns com os outros. Somos interdependentes do outro. Precisamos voltar os olhos para esta realidade. Em relação ao mundo, a igreja existe para testemunhar. A maioria dos crentes precisa aprender isso. Você é salvo para adorar e
para testemunhar do Senhor. Qual culto você tem prestado a Deus? Qual culto? Os nossos irmãos lá do passado, do início da igreja, um historiador da igreja chamado Philip Schaff, ele afirmou o seguinte: não havia sociedades missionárias, nem instituições missionárias, nenhum esforço organizado nos 3 primeiros séculos, e em menos de 300 anos, a população toda do Império Romano, que representava o mundo civilizado da época, foi nominalmente cristianizada. Cada congregação foi uma sociedade missionária. Cada cristão missionário inflamado pelo amor de Cristo convertia o seu amigo. Cada cristão contava a seu próximo, o trabalhador ao seu companheiro, o escravo ao seu amigo escravo, o servo ao seu mestre. Como aconteceu a sua conversão? Ide, pregai, batizai. O nossa casa também deve ser extensão da igreja. A igreja primitiva, ela não tinha templos. Depois é que o templo foi formado, mas ela começa de casa em casa. Nossa casa precisa ser uma igreja. E assim, meus amados e queridos irmãos, eu os convido a ficar de pé nesse instante. E eu espero que, como eu fui despertado pelo Espírito Santo, você também o tenha sido. Eu espero que o Espírito Santo leve para você aquilo que eu não consegui levar. Que Ele te faça compreender o que eu deveria ter dito e não falei. Que Ele opere na minha limitação, levando exatamente ao seu coração o que Ele deseja. Deus quer uma geração de adoradores, que o adorem em espírito e em verdade.